Há casamentos que, vistos de fora, parecem um sucesso inquestionável. O casamento foi correto. A casa veio no momento certo. A vida seguiu o roteiro esperado. Tudo se encaixa tão bem que ninguém suspeita de nada. Nem mesmo o homem que está dentro dessa história. Mas sob essa calma aparente, existe uma falha silenciosa que muitos descobrem quando já não há como voltar atrás. Não se trata de infidelidade. Não se trata de discussões constantes, nem de incompatibilidade evidente. Trata-se de algo mais profundo e muito mais difícil de detectar. Um erro que não faz barulho no início, mas que enfraquece toda a estrutura desde o primeiro dia. Porque há relacionamentos que não são construídos sobre o desejo, mas sobre a conveniência. Sobre o momento certo. Sobre a pressão de avançar, de cumprir, de não ficar para trás. O problema é que, quando um relacionamento nasce como resposta a uma necessidade, e não como uma escolha genuína, a conexão emocional nunca chega a se consolidar. Tudo parece funcionar, mas algo não se encaixa totalmente. Há uma distância invisível, uma sensação difícil de explicar, uma frieza que aparece e desaparece sem motivo claro. Este não é um relato para acusar nem para apontar o dedo. É um alerta. Uma tentativa de entender um padrão psicológico que deixa muitos homens completamente desorientados quando tudo se quebra. Porque, em muitos casos, o fim não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema estava presente desde o início, oculto sob a aparência de uma vida bem organizada. Nem todos os casamentos começam a partir de uma conexão profunda. Alguns nascem como soluções. Soluções para a solidão, para a pressão social, para o medo de ficar para trás. Chega um momento na vida em que o ambiente muda. Os amigos se casam. As reuniões passam a ser de casais. As conversas giram em torno de casas, filhos, estabilidade, e para algumas pessoas, ficar fora desse ritmo começa a doer mais do que escolher sem convicção. Nesse contexto, aparece ele. Não necessariamente o homem dos sonhos, mas o homem adequado. É estável, é responsável, está disponível, não gera incertezas, não complica as coisas. E isso, em determinado momento, parece suficiente. Assim, a decisão é tomada. Não a partir do desejo profundo, mas a partir da lógica. Não porque ela não consiga imaginar a vida sem ele, mas porque ele se encaixa no plano. Isso não nasce da maldade, nasce da praticidade. O problema é que decisões práticas não criam vínculos emocionais sólidos. Quando o casamento é escolhido por segurança, por status ou por tempo certo, e não por conexão real, a base fica enfraquecida desde o princípio. Tudo pode funcionar na aparência, mas a estrutura emocional nunca chega a se estabelecer. O homem não sabe, acredita que foi escolhido. Na verdade, foi selecionado. E há uma diferença enorme entre alguém que constrói com você e alguém que te utiliza como uma peça para completar sua própria narrativa de vida. Essa diferença não se nota no início, mas marca tudo o que vem depois. Antes dele, houve outro. Quase sempre há. Nem sempre foi uma relação perfeita, mas sim uma relação intensa. Talvez fosse emocionante, mas instável. Talvez tivesse ambição, mas nunca estivesse disponível. Talvez representasse tudo o que ela desejava, exceto a vontade de se comprometer. A história terminou, mas as emoções não se encerraram totalmente. E quando isso ocorre, não se começa do zero. Continua-se a partir de uma ferida aberta. Então aparece o novo homem. Ele é diferente. Onde o anterior era caótico, ele é previsível. Onde o outro desaparecia, ele permanece. Onde faltava comprometimento, ele o oferece sem hesitar. No papel, é a opção correta, o avanço lógico. Mas no fundo, não ocupa o mesmo lugar. Não é a escolha apaixonada. É o substituto funcional. Ela não se casa porque superou o homem anterior, mas porque desistiu dele. E essa diferença muda tudo, porque desistir não é o mesmo que desapegar. O casamento se torna uma forma de encerrar uma etapa sem tê-la resolvido realmente.
E o novo marido, sem saber, entra em uma competição impossível. Compete com uma lembrança idealizada, com uma versão do passado que nunca foi totalmente real, mas que na memória se torna perfeita. Ele sente, embora não consiga explicar. Ela está presente, mas não totalmente. Cumpre com o papel, mas não se entrega por completo. Há uma distância constante, um vazio que ele não consegue preencher, por mais que tente. Essa distância não é casual. É o espaço que ocupa alguém que já não está, mas que nunca se foi completamente. Um dos erros mais comuns que muitos homens cometem é se comprometer rápido demais. No início, tudo parece claro. Ela é atenta, afetuosa, entusiasmada com a ideia de construir uma vida juntos. Há mensagens constantes, planos, palavras de apoio. Essa intensidade é interpretada como um sinal de amor verdadeiro. Se tudo flui tão bem, para que esperar? Mas as primeiras etapas de um relacionamento são, em muitos casos, uma encenação. Ambos mostram sua melhor versão. Ambos cuidam de seus gestos, suas palavras, suas reações. A pessoa real, aquela que aparecerá na convivência diária, sob pressão e rotina, ainda não veio à tona. No entanto, quando o compromisso chega cedo demais, não há tempo para que essa realidade se revele. O homem não percebe que não está conhecendo a mulher com quem se casará, mas sim a versão que ela consegue sustentar enquanto tudo é confortável. Ele propõe casamento a uma imagem cuidadosamente construída e acorda, tempo depois, ao lado de alguém diferente. A essa altura, os documentos estão assinados, as finanças misturadas, a vida entrelaçada. O tempo é o único filtro confiável. Não as promessas, não a química inicial, não a sensação de certeza do começo. Apenas o passar do tempo mostra se alguém te ama por quem você é ou pelo que você oferece. Quando esse filtro é ignorado, o casamento se torna um acordo assinado antes de se conhecer verdadeiramente a pessoa do outro lado. Muitos homens acreditam que os problemas econômicos destroem os casamentos, mas o dinheiro raramente é a causa real. O que ele faz é expor a verdade. Quando tudo vai bem, quando a renda é estável e a vida avança sem sobressaltos, é fácil manter a harmonia. É fácil ser carinhoso, compreensivo, paciente. As rachaduras ficam ocultas sob o conforto. O problema aparece quando a pressão chega. Um trabalho que se perde, um negócio que falha, investimentos que não saem como o esperado. Nesse momento, o que estava enterrado vem à tona. Se o relacionamento foi construído sobre uma conexão genuína, a dificuldade une. Ambos enfrentam o problema como uma equipe, mas se o vínculo se baseava no que ele podia proporcionar, a crise transforma o casamento em uma transação fracassada. Então, ocorre a mudança. A atitude esfria. A proximidade se torna distante. Aparece a comparação silenciosa entre o que havia antes e o que há agora. Ele deixa de ser o provedor confiável e se torna um risco. E isso não cria o problema, apenas o torna visível. Muitos homens lembram desse ponto como o início do desabamento, sem entender que a estrutura já era frágil desde o princípio. A falta de dinheiro não rompe um relacionamento sólido. Apenas coloca à prova aquilo que nunca foi amor incondicional. Quando a estabilidade desaparece, também desaparece a ilusão de um vínculo que, na verdade, dependia de resultados e não de comprometimento. Quando um relacionamento se baseia no que o homem oferece e não em quem ele é, o afeto deixa de ser estável. Torna-se condicional. Enquanto tudo funciona, enquanto ele rende, produz e sustenta o nível de vida esperado, recebe proximidade, respeito, calor. Mas, assim que tropeça, algo muda. Não há uma discussão clara nem uma acusação direta. O que aparece é um afastamento silencioso. Muitos homens descrevem esta etapa como viver em uma audição permanente. Sentem que devem demonstrar seu valor repetidamente, como se o amor pudesse ser perdido em uma fase ruim. Não é um relacionamento de apoio mútuo, é uma avaliação contínua. E o medo não é apenas falhar,
mas ser substituído. O mais cruel é que, diante dessa sensação, o homem não para. Faz o contrário. Trabalha mais, exige-se mais, sacrifica mais. Acredita que, se conseguir voltar a cumprir as expectativas, a proximidade retornará de forma definitiva. Mas o amor condicionado nunca é garantido. As condições não se cumprem uma vez, elas se movem. Cada meta alcançada dá lugar a uma nova exigência. Cada conquista eleva a barra. Não existe um ponto de chegada porque o objetivo nunca foi real. Neste tipo de relacionamento, não existe um é o suficiente. Só existe o mais, até que não se possa dar mais nada. E quando o desempenho cai, o vínculo também cai. Isso não é uma sociedade, é um contrato emocional disfarçado de casamento. E como todo contrato, quando deixa de ser rentável para uma das partes, começa a rachar. Nos casamentos construídos sobre a substituição, há algo que nunca é dito em voz alta, mas que está sempre presente. Uma comparação constante, não explícita, não totalmente consciente, mas persistente. Na mente dela, existe uma medida, e essa medida tem a forma de alguém do passado. Alguém que representou uma promessa que nunca chegou a se cumprir, mas que na lembrança se tornou perfeita. Ele sente sem conseguir apontar o que é. Faz tudo o que se espera de um bom marido. Provê, é fiel, está presente. E ainda assim, há uma sensação de insuficiência que não desaparece. Como se sempre faltasse algo. Como se, por mais que faça, nunca alcançasse um padrão que ninguém definiu. Esse padrão não é real. É uma sombra. E contra as sombras não se pode competir. Ela pode estar fisicamente ali, cumprir seu papel, manter a estrutura do casamento. Mas emocionalmente entra e sai. Há dias de proximidade e outros de distância inexplicável. Não é uma mudança de humor. É uma resposta condicionada. Quando as circunstâncias se encaixam no que ela espera, o calor aparece. Quando não, se apaga. Para o homem, isso é profundamente desconcertante. Intenta decifrar o que fez de bom nos dias em que tudo fluía, para repetir. Esforça-se para recriar uma versão do relacionamento que só existe sob certas condições. Mas essa proximidade não depende dele. Depende de uma comparação silenciosa que ele nunca pode vencer. Preso nessa dinâmica, o homem entra em um ciclo exaustivo. Persegue os dias em que ela está próxima, os momentos em que volta a se sentir visto, apreciado, escolhido. Analisa cada gesto, cada conversa, tentando encontrar a fórmula que faça aquele calor retornar. Pensa que, se conseguir repetir exatamente o que fez naquela época, tudo voltará a ficar bem. Mas está perseguindo fumaça. A proximidade não apareceu por algo específico que ele fez, nem desapareceu por um erro concreto. Surgiu porque as circunstâncias coincidiram momentaneamente com as expectativas dela. E quando essas circunstâncias mudaram, a conexão desapareceu. Não há padrão que possa ser controlado, porque a base nunca foi estável. Nessa tentativa constante de ajustar seu comportamento, o homem começa a se perder. Torna-se hipervigilante, excessivamente cuidadoso, medindo palavras e decisões. Deixa de agir a partir de quem é e começa a agir a partir do que acredita que manterá a paz. O relacionamento já não é um espaço de descanso, mas um campo minado onde cada passo parece decisivo. Este estado desgasta profundamente, não apenas pelo esforço, mas pela confusão, porque não há um problema claro para resolver. Só uma sensação persistente de que algo depende sempre dele e de que, mesmo assim, nunca é o suficiente. O vínculo se torna uma perseguição interminável de breves momentos de conexão, enquanto o fundo emocional continua vazio. Em muitos casos, essa distância emocional se disfarça de exigências constantes. Mais experiências, mais presentes, mais sinais visíveis de sucesso. De fora pode parecer materialismo, mas no fundo costuma ser outra coisa. É uma busca por validação. Ela precisa se convencer repetidamente
de que tomou a decisão correta, de que não se acomodou, de que esta vida é digna de ser mostrada e defendida. Mientras essas provas chegam, a dúvida é mantida afastada. Mas quando o ritmo diminui, quando a renda estagna, ou o estilo de vida deixa de impressionar, a insegurança retorna com força, e o homem percebe, sente que seu valor no relacionamento está ligado à sua capacidade de demonstrar, não de ser. Então começa a se forçar além dos seus limites. Trabalha mais horas. Assume riscos que antes não assumiria. Endivida-se. Persegue oportunidades que não entende totalmente. De fora, parece ambição desmedida. De dentro, costuma ser medo. Medo de perder seu lugar. Medo de deixar de ser o suficiente. Medo de que, sem essas provas constantes, o relacionamento desmorone. O problema é que a validação nunca se sacia. Cada conquista eleva a próxima expectativa. Não há descanso, apenas uma corrida contínua para sustentar uma imagem. E quando o risco não compensa, quando o esforço não é suficiente, confirma-se o temor mais profundo. Se ele já não pode provar seu valor, o vínculo começa a se desfazer. Não porque o amor tenha falhado, mas porque nunca foi amor o que estava em jogo. Há um momento crítico que muitos homens lembram com clareza, embora na época não soubessem nomeá-lo. É o instante em que o risco não funciona, o negócio não decola, o investimento dá errado, o dinheiro desaparece ou, pior ainda, deixa a família em uma posição mais frágil do que antes. De fora parece uma fase ruim, de dentro parece uma queda livre. Porque nesse ponto não apenas o plano econômico falha. Falha a promessa implícita sobre a qual o relacionamento se sustentava. O homem já não está entregando aquilo pelo que foi valorizado. E a reação dela deixa isso claro. Não é necessária uma discussão direta. Basta a mudança de tom, a distância repentina, a forma como o respeito começa a sofrer erosão. O que ele temia acontece exatamente como havia imaginado. O desempenho cai, e com ele cai também sua posição no casamento. O apoio torna-se frio. A compreensão tem limites. O relacionamento começa a parecer um acordo que já não compensa. E então, chega à conclusão silenciosa. Se o contrato já não funciona, é hora de sair. Muitos casamentos não se rompem pelo fracasso em si, mas pelo que esse fracasso revela. Quando o dinheiro vai embora, também se vão a paciência, a admiração e a proximidade. Não porque o problema seja insuperável, mas porque o vínculo nunca foi projetado para resistir a ele. E nesse momento, o homem entende tarde demais que não estava construindo uma aliança, mas sustentando uma estrutura que dependia exclusivamente do seu desempenho. Quando finalmente aparece a palavra divórcio, muitos homens sentem que tudo acontece de repente. Até ontem, segundo eles, o casamento continuava de pé. Não havia brigas constantes, não havia uma traição clara, nada que justificasse uma ruptura tão drástica. Mas essa percepção é enganosa, porque a separação real quase nunca começa com os papéis. Começa em silêncio, muito antes. Enquanto ele continuava tentando consertar as coisas, ela já estava indo embora por dentro. Primeiro ela se desconecta emocionalmente. Para de iniciar conversas profundas, evita o conflito em vez de enfrentá-lo. Começa a viver o relacionamento no modo automático. Cumpre com as obrigações, mas já não se envolve. E esse processo não ocorre do dia para a noite. Pode levar meses, até anos. Durante esse tempo, ela pensa, justifica, processa, fala com amigas, com alguém de confiança, às vezes com um terapeuta. Constrói uma narrativa interna que lhe permite partir sem culpa. Quando finalmente comunica sua decisão, já fez o luto, já aceitou o fim. Ele, por outro lado, fica sabendo quando tudo já está decidido. Por isso, as tentativas de salvar o relacionamento costumam fracassar nesta etapa. As promessas chegam tarde. As mudanças parecem insuficientes. Não porque não importem, mas porque ela já não está no mesmo ponto emocional. Para ele, o problema acaba de aparecer. Para ela, já foi resolvido.
A ruptura legal é apenas o último ato de uma separação que começou muito antes, em silêncio, enquanto ele ainda acreditava que tudo poderia ser resolvido. Há homens que aprendem muito cedo que seu valor está no que fazem. São aqueles que resolvem problemas, os que sustentam, os que carregam o peso quando as coisas se complicam. Na vida diária isso é percebido como virtude. São confiáveis, responsáveis, sempre presentes. E em muitos relacionamentos, essa utilidade é confundida com amor. Dentro do casamento, esse padrão se torna perigoso. O homem acredita que, enquanto for necessário, será amado, que, enquanto facilitar a vida dos outros, seu lugar estará garantido. Mas ser útil não é o mesmo que ser escolhido. A utilidade gera dependência, não conexão. E quando a dependência desaparece, também desaparece a proximidade. Esses homens costumam notar a mudança quando deixam de ser imprescindíveis. Quando já não consertam, não sustentam, não absorvem o estresse alheio como antes. Nesse momento, o calor se esfria. Não porque tenham falhado como pessoas, mas porque sua função deixou de ser central. E então, aparece uma verdade incômoda. Nunca foram amados por quem eram, mas pelo que ofereciam. O mais trágico é que esse padrão costuma se repetir porque parece familiar. Muitos cresceram em ambientes onde o afeto era conquistado sendo úteis, obedientes ou eficientes. Assim, aprendem a se vincular. E, sem perceber, escolhem relacionamentos que confirmam essa crença. O casamento se torna o cenário onde essa confusão se torna evidente. Ser necessário pode manter um relacionamento, mas nunca pode sustentar o amor. Muitos homens chegam a esse tipo de casamento sem perceber que estão repetindo uma história antiga. Não começa com a esposa. Começa muito antes. Na infância, em lares onde o carinho não era algo constante, mas sim uma recompensa. Amor em troca de bom comportamento. Aprovação em troca de sacrifício. Atenção em troca de desempenho. Crescer nesse ambiente ensina uma lição perigosa. Para ser amado, é preciso ter mérito. Não basta existir. É preciso demonstrar valor. Esses homens se tornam adultos responsáveis, trabalhadores, confiáveis. Pessoas que fazem o que é certo mesmo quando ninguém as olha. E levam essa lógica diretamente para seus relacionamentos afetivos. Sem notar. Sentem-se atraídos por mulheres que confirmam essa crença. Mulheres que respondem ao esforço, ao sacrifício, à utilidade, mas não à essência. O amor tranquilo, incondicional, parece-lhes estranho, até suspeito. Porque não se encaixa com o que aprenderam sobre como o afeto funciona. Assim, escolhem vínculos onde sempre há algo a provar. O problema não é apenas com quem se relacionam, mas a partir de onde o fazem. Enquanto não se questionar essa programação, o padrão se repete, mudam os nomes, mudam as circunstâncias, mas a dinâmica é a mesma. Ser escolhido por função em vez de por conexão. E até que isso não seja reconhecido, o casamento se torna outro cenário, onde a infância continua ditando as regras. Há uma armadilha que pega muitos homens repetidamente. Acreditar que cuidar, sustentar e resgatar é o mesmo que amar. Ela atravessa um momento difícil. Problemas familiares, estresse financeiro, caos emocional. Ele aparece, ajuda, resolve. Fica quando outros vão embora. E nessa etapa, ela se mostra agradecida, próxima, afetuosa. Para ele, isso parece conexão, parece amor. Mas o que na verdade está sendo criado não é um vínculo, mas uma dependência temporária. Ele não está se conectando com ela, está aliviando sua carga. E o alívio gera gratidão, não desejo. Mientras o problema existe, a proximidade se mantém. Quando a crise se resolve, a dinâmica muda. Ela já não precisa ser resgatada. E sem essa necessidade, o relacionamento perde sua liga. O homem fica desconcertado. Fez tudo certo. Esteve presente. Deu apoio. Onde foi parar a proximidade? A resposta é dura, mas clara. Nunca foi amor. Foi necessidade.
E quando a necessidade desaparece, também desaparece a ilusão de conexão. A confiabilidade é uma virtude, mas sozinha não gera atração. Algo semelhante ocorre com a disponibilidade constante. Estar sempre ali parece uma prova de comprometimento. Mas, com o tempo, o que é permanente deixa de ser valorado. Torna-se fundo, rotina, algo que se dá por certo. Ser conveniente não é o mesmo que ser escolhido. A conveniência não desperta respeito nem desejo, apenas comodidade. Relacionamentos sólidos não se sustentam sobre o resgate, nem sobre a presença infinita. Se sustentam sobre a escolha mútua. Quando essa escolha não existe, o que parece estabilidade é apenas inércia. E basta uma mudança de circunstâncias para que tudo desmorone. Olhando para trás, quase tudo parece óbvio. Os sinais sempre estiveram lá. Os comentários sobre o passado que nunca se apagaram totalmente. As comparações sutis. O afeto que subia e descia conforme o desempenho. A distância que aparecia justamente quando as coisas se complicavam. Mas quando se está dentro, apaixonado e comprometido, esses sinais são justificados, minimizados, ignorados. Porque aceitar a verdade cedo demais dói mais do que continuar acreditando. O erro não está em querer que funcione. O erro está em construir uma vida sobre uma base que nunca foi sólida. Nem todos os relacionamentos se rompem porque as pessoas mudam. Alguns estavam danificados desde o início, criados para resolver uma carência, uma pressão social ou uma ferida não fechada. E quando a situação que os originou desaparece, o vínculo perde sua razão de existir. A lição é incômoda, mas necessária. O amor real não exige que você se prove constantemente. Não depende da sua última vitória, nem da sua capacidade de sustentar tudo. Não te coloca em uma avaliação permanente, nem te compara com uma lembrança que nunca foi real. O amor autêntico parece uma aliança, não uma audição interminável. Se algo desta história lhe pareceu familiar, não ignore, observe, reflita. Porque você merece ser escolhido por quem você é, não pelo que você oferece. Você merece um relacionamento onde a presença seja mútua e o comprometimento não dependa do desempenho. Agora quero saber o que você pensa. Você acredita que este padrão é mais comum do que se admite? Você o viu de perto ou o viveu em sua própria experiência? Deixe nos comentários. Ler outras perspectivas também faz parte de entender a verdade.